Nesta aula vamos aprender a utilizar a função soma-se. A função soma-se é muito útil quando nós precisamos somar alguns valores baseado em algumas informações ou critérios. Vamos ver como funciona. Vou clicar nesta célula e nesta célula eu preciso exibir a quantidade de medalhas da categoria adulto. Vamos lá, soma-se, abro o parêntese e observo os critérios e valores exigidos nessa função. Veja bem, primeiramente ela está me exigindo qual o intervalo que eu quero utilizar. O intervalo vai ser este aqui. Por quê? Porque eu preciso saber a quantidade de medalhas de adultos. Qual é o critério? É a palavra adulto, uma vez que eu preciso saber quantas medalhas eu tenho somente da categoria adulto. Que intervalo ele vai somar se ele encontrar a palavra adulto? Este é o intervalo, pois eu preciso saber o total das medalhas. Então veja bem, ele vai procurar adulto nesse intervalo, que é esse intervalo inicial. Toda vez que ele encontrar o adulto, ou seja, ele encontrar o critério, ele vai no intervalo soma e adiciona o valor. Então aqui tem adulto, ele pega 10, adiciona ao cálculo. De novo, adulto, pega 20 e soma. Quando ele encontrar juvenil, ele não pega esse valor. Somente quando ele encontrar adulto, ele vai pegar os valores e então vai somar se ele encontrar o critério. Vale lembrar que sempre que você selecionar o intervalo, que é esse primeiro argumento da função, o critério tem que estar dentro dele. E logo depois você informa o intervalo que você deseja somar. Fecha o parênteses, Enter. Então nós temos uma soma total de 186 medalhas para os atletas da categoria adulto. Vou fazer o mesmo para o juvenil. Soma-se, abro parêntese, seleciono o intervalo. Esse intervalo, repetindo, tem que ter os critérios solicitados. Selecionei o intervalo. O critério solicitado agora, juvenil, sempre entre aspas. E agora o intervalo que ele vai somar vai ser, novamente, medalhas. Toda vez que ele encontrar juvenil aqui, ele vai somando então. Fechei o parênteses, Enter 42. Então, temos 42 medalhas na categoria juvenil. Nessas primeiras planilhas que você fizer, o ideal é que você sempre confira se esses valores realmente estão batendo. Se isso for possível, né? E for uma planilha de tamanho médio aí. Uma outra forma de utilizar o soma-se é a seguinte: igual soma-se. Eu vou somar somente os atletas que têm mais de 10 medalhas, ok? Então, o intervalo vai ser este. E o critério vai ser sinal de maior 10. Veja bem, o critério ele vai procurar dentro do intervalo e vai somar somente se ele encontrar valores maior do que 10. Então ele não vai somar o 8, o 7, mas vai somar o 13, vai somar o 14, etc. Fecho o parêntese e dou Enter. Então, exceto os valores inferiores a 10, temos 143. São as duas formas de utilizar a função soma-se. E neste caso aqui, esta só teve o intervalo e os critérios. E o intervalo soma não foi informado porque ele é opcional, uma vez que está entre colchete.